Mas eu anunciei, Francisco José, amigo ouvinte, que o doutor Rodrigo Farias está aqui hoje, à 13h, explicando ao concursado vitorioso qual é, neste momento, a real situação dele. Existe já um boato na cidade que o prefeito vai reconvocar... Baixar o edital para reconvocação, reintegração. Reintegrar os concursados vitoriosos. Mas é para tirar qualquer dúvida. São rumores, né? Não é uma notícia oficial, informação oficial. Mas a parte jurídica está conosco quem de direito para explicar para você. Chama o concursado. Chame o concursado. Chame o concursado. Olha o forrozinho dos concursados. Chame na grande, papai. Doutor Rodrigo Farias, prazer enorme recebê-lo no nosso microfone. Boa tarde. Hélio, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de esclarecer a atual situação do processo que envolve os concursados vitoriosos aí do IPU. Bom, e qual é a real situação no dia de hoje, doutor? Bom, o município entrou com um recurso chamado de embargo de declaração. E o que é que o município pleiteia? O que é que o município pede nesse recurso dele? Ele pede que os concursados que foram partícipes, ou seja, que entraram com os mandados de segurança, que houve uma decisão ainda na época do juiz, do Dr. Lúcio, indeferindo as petições iniciais desses mandados de segurança, esses concursados que perderam esses mandados de segurança não devem ser reconduzidos segundo o raciocínio jurídico do município. Vou tentar ser menos técnico e mais pedagógico, Hélio. Alguns, e aí eu volto um pouco aqui no tempo para o melhor entendimento dos nossos ouvintes. Alguns concursados, há algum tempo, bem antes da entrada dessa ação popular, entraram com uma ação chamada de mandato de segurança, logo que o prefeito Sérgio Rufino baixou o decreto número 06 de 2013. Foram vários mandados de segurança. Eu não sei precisar a quantidade, mas acredito que tenha sido por volta de 50 a 80 mandados de segurança. E o juiz da comarca, o Dr. Lúcio, à época, julgou boa parte desses mandados de segurança, negando os pedidos contidos na inicial. Ou seja, ele indeferiu a petição inicial, entendendo que as mesmas não tinham os requisitos necessários para a continuidade da ação. Dessa decisão, houveram recursos das partes, no caso dos advogados que representavam à época os concursados. E esses recursos chegaram no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça se manifestou em alguns desses recursos de forma a manter a decisão do Dr. Lúcio e numa minoria, diga-se passagem, uma minoria bem, vamos dizer assim, insignificante, o tribunal reformou a decisão do Dr. Lúcio, determinando que o processo deveria voltar para a comarca do Ipu e, retornando, fosse processado e julgado em seu mérito. Agora, essa é a situação do mandado de segurança, pelo menos que eu tenho as informações. Eu não advoguei em nenhum desses mandados de segurança. Vamos agora para a nossa sentença. A sentença que foi proferida nesta ação popular, ela, em um trecho, fala desses mandados de segurança. O município argumenta no seu recurso que teria se operado a coisa julgada, ou seja, que não caberia mais nenhum recurso
dos mandados de segurança em que o município teria vencido. A sentença tratou disso também e reconheceu que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que as pressões iniciais foram indeferidas e o julgamento foi dado sem resolução de mérito. Repito, sem resolução de mérito. Se não houve resolução de mérito, não há que se falar em coisa julgada. Foi assim que se pronunciou a sentença. Os embargos de declaração, eles funcionam como um recurso para suprir uma omissão, obscuridade ou omissão na sentença. Então, segundo o município, houve uma contradição ou uma omissão nesse particular, o que na realidade não existiu. A sentença se manifestou sobre esse ponto e disse que, relativamente aos mandados de segurança, não há que se falar em coisa julgada. Muito bem, dentro desse contexto, o recurso do município, basicamente, e isso até facilita um pouco o meu trabalho, basicamente copiou e colou a tese que o mesmo município sustentava no tribunal por ocasião do mandato, do agravo de instrumento que nós protocolamos no Tribunal de Justiça e que a desembargadora relatora vem conferindo sistematicamente decisões favoráveis aos concursados. Ou seja, é uma tese que já é derrotada por pelo menos 4 decisões no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O município copiou e colou. Copiou a tese dele do tribunal e colou a tese no embargo de declaração, simplesmente dando um novo nome, embargo de declaração. Então, nossa ligação, nossa conexão está contínua, Hélio? Tá ótima, seu som tá ótimo. Eu estou escutando aqui no fone de ouvido e acompanhando para depois a gente fazer os questionamentos. Perfeito. Então, o município copiou a tese na qual ele já foi derrotada no Tribunal de Justiça e colou nesse recurso chamado de embargo de declaração. O juiz agora da comarca do Ipu vai ter que julgar esses embargos de declaração e nós vamos aguardar pelo julgamento. Uma pergunta, doutor Rodrigo, é preciso que os concursados ou que o próprio prefeito aguarde o julgamento do embargo de declaração para que ele reconduza os concursados? Não, não é preciso. Por quê? Porque o embargo de declaração não tem efeito suspensivo. E se não há nada que suspenda a decisão, a sentença judicial, então ela deve ser cumprida imediatamente. Nada obstante, é muito importante os concursados saberem também que nós também entramos com um mesmo recurso de embargo de declaração. E qual o sentido do nosso embargo de declaração? Pedindo para que o Poder Judiciário se manifeste relativamente aos atrasados, aos valores que os concursados deixaram de perceber no período em que estiveram indevidamente afastados. Então, hoje existem 2 embargos de declarações na comarca do Ipu e nós aguardamos o julgamento e, repito, não há necessidade de que esses recursos sejam julgados para que o prefeito cumpra a decisão. Um exemplo que a gente pode citar de que o embargo de declaração não tem efeito suspensivo é o próprio exemplo do que nacionalmente aí no Brasil acontece no recurso do ex-presidente Lula. A defesa do presidente Lula ainda tem um prazo para interpor os últimos embargos de declaração. E como não tem efeito suspensivo nem no processo penal, que envolve a liberdade do ser humano, o presidente Lula, o ex-presidente Lula já está preso, ou seja, cumprindo uma decisão, o juiz Sérgio Moro terminou o cumprimento da decisão antes do julgamento desses últimos embargos de declaração que ainda são cabíveis. Dessa forma fica explicado, bem claro, que embargo de declaração não suspende decisão judicial. Uma outra coisa que poderia gerar dúvida e que eu
preciso tranquilizar os concursados. Doutor Rodrigo, a minha situação é a seguinte. Eu perdi no mandado de segurança, mas estou na sua ação popular. E na ação popular eu fui vitorioso. Como é que fica a minha situação, tendo perdido em uma ação e vencido em outra? Primeiramente, é preciso que eu faça uma rápida explicação, dizendo que mandado de segurança é uma ação que nós, tecnicamente, no direito, a gente denomina de ação cautelar. Ela tem prioridade de tramitação e ela não aceita a dilação probatória. Ou seja, no mandado de segurança, não é possível produzir uma prova testemunhal, uma prova pericial ou qualquer outra prova técnica que seja necessária. No mandado de segurança, você tem como prova exclusivamente aquilo que você juntou com a petição inicial. Já na ação popular, que é uma ação que nós consideramos como ordinária, tecnicamente chamada de ação ordinária, é uma ação que admite toda e qualquer dilação probatória. Ou seja, na nossa ação popular poderia ter sido produzida provas periciais, testemunhais, técnica científica de qualquer natureza. Então, dentro desse contexto, é muito fácil entender que uma sentença proferida numa ação popular ou numa ação ordinária, ela é uma sentença que tem um poder de alcance maior do que uma sentença proferida em sede de mandado de segurança. Então, ainda que o município tivesse razão no argumento dele no mandado de segurança, que não tem, mas ainda que tivesse, o fato de ter sido sentenciado uma ação ordinária contemplando a mesma tese jurídica prevalece a decisão que foi proferida na ação ordinária, no caso, a ação popular. Então, concursados que se encontram nessa situação de que foram derrotados no mandado de segurança e vitoriosos na ação popular, não há conflito de decisões. Há, sim, harmonização entre as decisões e aquela decisão produzida num processo onde a dilação probatória é mais robusta, vai prevalecer do que a decisão de um processo onde a dilação probatória é menos robusta. Esse é o doutor Rodrigo Farias, que está falando aos concursados vitoriosos da cidade do Ipu. Bom, doutor, o senhor já terminou a sua explanação? Então, Hélio, com isso eu concluo aqui os meus dizeres, pelo menos foram esses os meus apontamentos, e aguardo as perguntas que você ou qualquer dos nossos ouvintes tenham para que eu possa esclarecer melhor. Primeira coisa, se a Prefeitura Municipal do Ipu, através do prefeito, teimar e não reintegrar os concursados vitoriosos, o que é que pode acontecer? Bom, ele vai ter que enfrentar realmente a clava forte da justiça, porque na sentença já foi dito que ele estava descumprindo indevidamente uma decisão judicial. E se eventualmente ele continuar em não reintegrar, nós vamos informar essa recalcitrância equivocada do prefeito e pedir algumas medidas ao Poder Judiciário e aguardar o pronunciamento do Poder Judiciário. E o pagamento da multa de R$5.000, ele está vigente ainda, doutor Rodrigo? O pagamento da multa está vigente desde que a multa era de R$2.000 e foi acrescido para R$5.000 e o descumprimento está comprovado na sentença. Tem uma parte quase no final, um pouco antes do dispositivo, que diz que o município está descumprindo indevidamente uma decisão judicial. Eu lembro que na primeira atitude do prefeito em relação aos concursados vitoriosos foi reintegrar 88. Ele é esperado que ele cumpra a sentença por inteira, reintegrando os 225 restantes? Ou pode haver uma manobra? Não, eu não vejo como haver manobra. É por isso, Hélio, que eu digo que a tese do município ela é repetida. Ele copiou e colou. Por que ele só chamou 88 e não 225, pelo menos os 225 iniciais que eram autores do agravo de instrumento lá no tribunal?
ele, naquela ocasião, já fez essa dedução dessas pessoas que ingressaram com mandado de segurança, e o mandado de segurança teria sido dado ganho de causa ao município. Então, ele já fez essa dedução ali. E agora, ele lá foi derrotado, continuou descumprindo, e agora a sentença veio confirmando também essa tese. E o município sustenta novamente essa tese, que já vem sendo reiteradamente derrotada. O prazo dessa sentença, doutor Rodrigo, termina mesmo amanhã, terça-feira? Hélio, eu inclusive quero aproveitar aqui a oportunidade e dizer o seguinte: a sentença não deu prazo. Como eu falei na nossa última entrevista, quando um despacho é proferido e é usado o termo urgência, e esse termo urgência substitui um prazo que na prática jurídica é tido por 5 dias. Naquela ocasião, eu deixei a minha palavra empenhada aqui na rádio, dando conta de que, se o prefeito convocasse os concursados dentro desse prazo de 5 dias, ou seja, que é o prazo que eu teria para interpor o embargo de declaração, eu não cobraria os atrasados. Como o prefeito assim não procedeu, e eu já entrei com os embargos de declaração, então eu estou retirando agora a minha palavra, até por um dever de civilidade e de cumprimento daquilo que eu divulgo aqui na rádio, no seu programa. Os embargos de declarações já foram interpostos. O Poder Judiciário agora vai dizer se os concursados têm direito ou não aos atrasados. E se eventualmente o Poder Judiciário vem a dizer que eles têm interesse, aí não tem mais como eu voltar atrás, porque eu já não posso mais abrir mão daquilo que o Poder Judiciário declarou aos concursados. Senão, como é que eu ficaria perante os meus constituintes? Olha, o Poder Judiciário disse que sim, mas eu, o advogado, digo que não. Então, em razão desse conflito que poderia causar, eu retiro agora a minha palavra, dei o prazo que o município teria sustentado se ele tivesse cumprido, mas se o município se o Poder Judiciário reconhecer que os concursados têm direito a esses atrasados, eu não tenho mais como abrir mão disso. 13h22, nós estamos entrevistando o doutor Rodrigo Farias, falando aos concursados vitoriosos. Atenção, concursado, eu tenho uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é de todos os concursados vitoriosos. O prefeito do Ipu, senhor Sérgio Rufino, do PCdoB, ele tem ainda, juridicamente, como recorrer dessa sentença aqui na primeira instância ou na segunda instância, e esses concursados vitoriosos aguardarem a resposta da justiça para serem reintegrados, ou ele é obrigado a reintegrar e, se desejar, recorrer, doutor Rodrigo Farias? Pronto, eu agradeço aí a pergunta, Hélio, que foi feita pelos ouvintes, e a resposta é a seguinte: não, o município não pode aguardar mais para reconduzir os concursados. Ele pode, sim, e eu até acredito que vá fazê-lo, entrar com um recurso para a segunda instância, que é um recurso chamado de apelação, mas nesse capítulo da sentença, que fala de recondução imediata, não terá efeito suspensivo, porque foi uma decisão liminar confirmada pela sentença. E nesse caso, o Código de Processo Civil prevê que quando uma liminar é confirmada pela sentença, sobre ela não é atribuído o efeito suspensivo do recurso de apelação. Então, ele pode sim, o município tem o direito de recorrer, mas não é necessário aguardar o resultado desse recurso para que ele reconduza. Ou seja, no aspecto da recondução dos concursados, não tem mais recurso para suspender essa parte da decisão. 13h24, uma pergunta interessante, uma colocação interessante e preocupante dos concursados vitoriosos, doutor Rodrigo Farias, é a seguinte. Bom, o senhor disse que na sentença não tem data, não vem ali uma data, vem urgente.
como o que seria esse urgente? Vai ser ao bel prazer do chefe do Executivo Municipal ou esse urgente, ele não pode protelar, é para ontem? Não, eu já respondi essa pergunta, Hélio. Quando qualquer despacho ou decisão não consigna um prazo e usa o termo urgência, esse prazo é de 5 dias. Eu vou até repetir para ficar bem enfático. A prática jurídica, eu, por exemplo, no meu escritório, recebo inúmeros despachos e decisões judiciais nas quais, muitas vezes, não é declinado um prazo. Quando esse prazo não é declinado e tem o termo urgência, todos nós sabemos, na prática jurídica, o procurador-geral do município sabe, os advogados do prefeito sabem, até porque atuam também em outras áreas, e o prazo é de 5 dias. Então, esse prazo já passou. Agora estamos aguardando a decisão do senhor prefeito. E essa reintegração, doutor, a prefeitura ela vai exigir documentação, vai pedir todo aquele aparato que pediu dos 88 ou não? É só reintegrar? Hélio, eu agradeço demais essa pergunta, porque tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, no aspecto da documentação. Vamos lá, a sentença anulou o decreto 06 de 2013, subscrito pelo prefeito Sérgio Rufino, e determinou a validade do decreto 04 de 2012 do ex-prefeito Sávio Ponte. Ora, se o decreto 04 de 2012 está vigorando por força de decisão judicial, basta que o concursado diga: meu nome está aqui no decreto 04 de 2012, mostrar a identidade e dizer: olha, eu sou essa pessoa aqui. E isso é suficiente para que ele retorne às suas funções. Até porque presume-se que a administração pública tenha todos esses documentos já. A argumentação pública não pode dizer que perdeu os documentos, que foram extraviados, não. Quando esses concursados que já foram postos em exercício e foram indevidamente exonerados, ingressaram no serviço público, eles apresentaram todo um rol de documentação. E essa documentação não pode ser solicitada novamente. Entendi. Doutor Rodrigo Farias, agora uma pergunta minha. Quais são os riscos que estão correndo neste momento o prefeito da cidade do Ipu, Ceará, Brasil, Carlos Sérgio Rufino Moreira, do PCdoB, em não cumprir a sentença judicial? Bom, Hélio, relativamente ao que decorre da ação popular, até onde eu posso ir é exatamente na cobrança das multas, no pedido de afastamento e pedir para que o juiz da comarca, se entender que está havendo crime de desobediência e crime de responsabilidade por conta do decreto 201 de 1967, em razão de não cumprir também decisão judicial, ele remeta os autos ao Ministério Público. Agora, aí no Ipu, nós temos 3 vereadores que chegou ao meu conhecimento que estão sendo por demais combativos em favor dos concursados. E são os vereadores Ivo Souza, o vereador Genésio Mororó e o vereador Hilton Belém. Então, esses 3 vereadores, essas 3 autoridades municipais, já podem, se assim o quiserem, ir até o Ministério Público, até o promotor da cidade, e informar que está havendo esse crime de desobediência e o crime de responsabilidade previsto no no decreto 201 de 1967, e pedir para que o promotor da cidade, o Ministério Público, tome as atitudes cabíveis. Eu, dentro do contexto da ação popular, tenho algumas limitações, mas essas 3 autoridades municipais que eu citei são legitimadas e, na verdade, estariam cumprindo o fiel papel deles enquanto legisladores municipais, que é o de fiscalizar os atos do Executivo. Se inclusive, o Poder doutor Rodrigo Farias, não vem cumprindo como deve, eles podem e devem
denunciar o Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências que entender necessárias. Reforce essas autoridades aí, aumentando para um quarteto, que tem também Nonato Filho, que é um vereador que vem batalhando, lutando sempre junto ao grupo de oposição. Eu peço até perdão, vereador Nonato Filho. Nonato Filho. Perfeito. Então, eu me perdoe a omissão indevida. O vereador, se estiver nos ouvindo, quero fazer questão também de consignar o nome do vereador Nonato Filho, que junto com Ivo Souza, Hilton Belém e Genésio Mororó, tem combatido sistematicamente em favor dos concursados. 13h30, estamos com o Dr. Rodrigo Farias, que é advogado dos concursados vitoriosos. Insiste a pergunta, doutor, eu acho que o rádio às vezes você pega no meio da entrevista, não escuta tudo e repete as perguntas. Eu queria repetir uma pergunta que foi, já 2 pessoas acabaram de ligar para o telefone da rádio, fazendo esse questionamento. Doutor Rodrigo, e se esse homem não chamar, qual atitude o senhor pode tomar referente à desobediência dele? 2 perguntas. Pronto, existe um crime tipificado no Código Penal, que é o crime de desobediência, em razão de descumprimento de decisão judicial. Então, se eventualmente o município insistir em não cumprir, nós vamos pleitear ao magistrado e decrete aquilo que for necessário no que diz respeito à observação do crime de desobediência, para que, em razão de recalcitrância no descumprimento por conta do chefe do executivo, ele seja conduzido à delegacia, enfim, ou se for o caso, a pena de afastamento, nós vamos fazer esses pedidos alternativos se eventualmente o prefeito não cumprir. E o que está faltando, doutor, para o senhor fazer isso? O senhor realizar esse pedido? O prazo foi inspirado, né? O prazo dos 5 dias já se inspirou. Na verdade, o prazo de 5 dias já se expirou e eu ingressei com um embargo de declaração, assim como o município também. Certo. Então, é razoável, até para evitar um tumulto nos autos, certo? E que eu aguarde a próxima decisão do Poder Judiciário. Até porque, quando os embargos de declarações forem julgados, o juiz já pode, inclusive, determinar o cumprimento imediato no prazo de tantos dias, sob pena de afastamento, de prisão por crime de desobediência. Isso pode vir naturalmente do Poder Judiciário. Então, não há por que eu me manifestar nesse momento no processo. Entendido. Eu só iria, atravessando uma outra petição agora, eu só iria prejudicar a boa marcha que o processo está tendo até aqui. Tá certo. Então, tá mais do que explicada essa parte, que é a gente até nota um desejo, uma vontade dos concursados vitoriosos. Mas tem uma pergunta totalmente diferente dentro desse processo, doutor Rodrigo Farias. Eu queria pedir a gentileza, se possível, você responder para esse nosso ouvinte. Antônio Maicon Gomes, ele diz: boa tarde, Hélio. Na época que eu fiz o concurso, eu não era reconhecido pelo meu pai. Ou seja, meu nome agora é diferente de quando eu fiz o concurso, porque agora eu sou reconhecido pelo meu pai. Como é que ele deve agir, doutor? Bom, Hélio, existem alguns documentos que não mudam. Por exemplo, o CPF dele, e eu acredito que o número da identidade não mude, ele muda só o nome. Então, quando ele for fazer a conferência documental junto à prefeitura, ele vai dizer, tá aqui, o número do meu documento é o mesmo. E eu mudei de nome em razão de uma ação onde eu recebi o nome do meu pai. Bem simples. Agradeço bastante a resposta do senhor. Enquanto o senhor estava falando aí, eu estava me lembrando de um grande operador de direito da cidade de Ipu, o doutor Célio Marrocos Aragão. E o doutor Célio me dizia, doutor Rodrigo Farias, sempre me dizia isso, Hélio, quando alguém está com a verdade, ele não precisa gritar, ele não precisa se acerbar, ele, com a tranquilidade, ele apresenta aos ouvintes a verdade. E eu estou ouvindo aqui, me lembrando da maneira que o senhor está se pronunciando. Eu voltei lá naquela época, o doutor Célio me orientando. Quando você for falar, você procura ter
é uma tranquilidade para desenvolver sua ideia, Hélio, o seu pensamento. Porque quando o sujeito está com a verdade, ele não precisa de grito, ele não precisa de querer convencer com escarcéu. E eu me lembrei com o senhor falando, né, da maneira que o senhor está se pronunciando, aí me retornou aqui o doutor Célio Marrocos Aragão, um grande operador, promotor de direito, que ajudou bastante aqui a Rádio Regional e esse programa. E tem sido uma característica do Dr. Rodrigo Farias, né? Hélio, quando eu era criança ainda, cheguei a conhecer o Dr. Célio, de saudosa memória hoje. Realmente ele é honra e ornamento do Ministério Público Cearense, e eu até ousaria em acrescentar de forma diferente algo às palavras do Dr. Célio. Ele falou na verdade, e eu falo de um relacionamento entre luz e trevas. Por acaso a luz precisa fazer alguma força para vencer as trevas? Não, ela simplesmente aparece e espanta a escuridão. Então, da mesma forma, eu deixo os concursados, mais uma vez, muito tranquilos. Nesse momento não há nenhum tipo de efeito suspensivo. Nós devemos aguardar o julgamento desses embargos de declaração, embora o prefeito não esteja condicionado a este julgamento para poder convocar ou reconvocar os concursados, ele deve fazê-lo de imediato. E quero deixar bem claro também, que nós não temos nenhum interesse em ver prefeito afastado, em ver prefeito preso, em ver do contrário. A gente tem todo o interesse em que o prefeito reconduza e diga para os concursados que até aqui não os reconduziu porque existia uma tese jurídica que, segundo ele, poderia ter sido vitoriosa. E sim, poderia realmente ter sido vitoriosa. Mas essa tese que ele está sustentando já foi derrotada por 4 vezes. Então seria de bom alvite, e eu faço até esse clamor ao senhor prefeito, que Sua Excelência se sensibilize relativamente a esses concursados que já foram vitoriosos por pelo menos 5 decisões no tribunal e agora uma decisão na primeira instância, uma decisão sentencial. E eu não sei o que o senhor prefeito precisar da colaboração, pelo menos da parte deste humilde advogado, ele pode contar para facilitar o trabalho. Eu estou à disposição, mais uma vez digo, não tenho interesse nenhum. É um prejuízo terrível para a cidade ver prefeito sendo afastado, vice-prefeito assumindo, depois o prefeito, porque não cumpriu aquilo que o Poder Judiciário determinou. Eu acho que está na hora de esse clamor, de pedir para o prefeito, não, o prefeito cumpra, não é isso, prefeito. Se sensibilize. A gente pede a sensibilidade do gestor municipal para que ele possa levar a efeito uma decisão judicial. Porque é terrível, Hélio, você não vê uma decisão judicial ser cumprida. Imagine, por exemplo, se as leis que os vereadores daí promulgam e o prefeito sanciona, de repente os cidadãos ipuenses dissessem, não, eu não vou cumprir essa lei. Nós viveríamos num estado anárquico. Então as instituições funcionam dessa forma. O prefeito pode recorrer, ele tem o direito de recorrer, acredito que ele use esse direito de recurso e que se o recurso dele for vitorioso, lá na frente ele exonera novamente os concursados. Mas a decisão, no momento, é para a recondução. Então eu faço esse clamor ao gestor municipal que se sensibilize e convoque de uma vez por todas os concursados e ponha fim a essa marca que a gente já vem trelando há alguns anos. Doutor Rodrigo, acho que está super esclarecido e o prefeito, essa questão na área jurídica, ele a cada dia está se complicando mais. Está uma outra bomba sendo hoje impetrada hoje, que é a questão da Ipuprev. Eu acho que já foi protocolado, eu estava aguardando aqui o protocolo para anunciar, que eu gosto de anunciar para o meu ouvinte e apresentar, mas os vereadores de oposição, encabeçado pelo Genésio de Mororó, me falou que estão hoje
inquirindo o prefeito diretamente na justiça, no caso Ipuprev. Então, vai se juntando as coisas e vai ficando mais pesado ainda para ele. Eu acho que não tem como mais protelar, né? Não tem, até pelos desdobramentos que foram 5 derrotas lá no E outra, já está, como o prazo expirou, já está sob o risco de sofrer essas sanções, afastamento, a prisão e muitas outras coisas, multa. 5 derrotas lá no Tribunal de Justiça, uma na sentença Então aqui é no melhor Ipu. evitar, né? Então está repetindo o mesmo argumento que a justiça já não aceita mais o mesmo argumento, a repetição do mesmo argumento. Então acho que seria prudente o prefeito valorizar o ipuense, que são 373, agora 371 famílias ipuenses para ingressar no serviço público. Eu agradeço, doutor Rodrigo Farias, estarei sempre à disposição. Se o senhor tiver mais algo a acrescentar, Hélio, pode ficar à vontade. Eu queria, por favor, eu aqui nos meus apontamentos, eu anotei uma mensagem que chegou para mim, e pode ser uma pergunta de alguns dos concursados aí, ou de nossos ouvintes também. Pois não, fique à vontade, doutor. E a pergunta? Tem um tema aqui que me chegou através de mensagem, e muitas mensagens foram repetidas nesse sentido. Doutor Rodrigo, o município pode argumentar que não tem dinheiro para reconduzir os concursados? Bom, Hélio, pelos acontecimentos que têm ocorrido aí no Ipu, eu não acompanho, não sei, não posso dizer de forma a afirmar um juízo de valor se são verdadeiros ou falsos. O que eu posso dizer é o seguinte, é que o município, em nenhum momento do processo, argumentou que não teria dinheiro. Então eu quero deixar os concursados muito tranquilos com relação a esse aspecto de orçamento do município. Até aqui não houve uma vírgula de argumento no processo, seja no Ipu, seja no tribunal em Fortaleza, dando conta de que o município não tivesse dinheiro para pagar concursados. Então, dentro desse contexto, eu posso afirmar seguramente que no aspecto financeiro, embora, claro, eu reconheça o impacto de que essas reconduções deverão trazer para o município, mas isso não vai ser problema nenhum para o município no aspecto econômico. Tá certo, doutor Rodrigo, acho que está bem esclarecido, e para a gente fechar aqui essa entrevista que foi super esclarecedora de hoje, estão perguntando sobre os prazos desses embargos. Se tem um prazo até data tal. Não, nenhuma autoridade judicial tem prazo para julgar qualquer tipo de procedimento. Porém, eu já tive notícia de que os concursados já diligenciaram pessoalmente até o magistrado, e o magistrado imediatamente proferiu um despacho determinando que o município se manifeste sobre os meus embargos e que eu me manifeste sobre os embargos do município. Isso já foi despachado, certo, esse despacho. E aqui foi dado um prazo de 5 dias, ainda não foi publicado, ou seja, os 5 dias só contam a partir da publicação, mas eu devo me manifestar na parte que me cabe até terça, amanhã, ou quarta-feira, no máximo, a minha resposta já vai sair do Ipu. Tá ótimo, eu quero agradecer, doutor, parabenizá-lo por mais essa vitória, mais essa conquista, e estaremos sempre aqui à disposição para o esclarecimento da sociedade ipuense. Hélio, muito obrigado. Eu queria agradecer a confiança que os concursados depositaram no meu trabalho, e, em especial, eu agradeço os concursados nas pessoas da Andréia e da Eliene. Elas têm servido aí como um apoio muito forte aos concursados. Todos os concursados que querem falar comigo entram em contato com a Andréia, pedem para a Andréia me ligar, e nós temos feito trabalho de atendimento a cada um dos concursados, quase que individualmente. Eu não diria individualmente, porque infelizmente não tem como atender a todos, mas essas duas concursadas vitoriosas, Andréia e Eliene, são dignas de toda a minha gratidão, e existiria um mundo melhor se todos fossem iguais a elas duas. Grande abraço, doutor Rodrigo, Hélio, eu que agradeço.